Queridos irmãos, estamos estudando uma série de mensagens acerca da igreja que Deus sempre quis. Hoje em dia você encontra vários tipos de igreja, igrejas grandes, igrejas pequenas, igrejas de etnia, igrejas de classe social, igrejas de ideologia. E a reflexão é que tipo de igreja Deus deseja para nós, que tipo de igreja Deus quer que você faça parte. E a gente precisa olhar para a Bíblia e compreender o que Jesus fala acerca da igreja dele. E na primeira mensagem nós vimos algumas lições que nós aprendemos e nós vimos aquilo que nós cremos. Eu gostaria que você lesse junto comigo. Nós cremos que, em primeiro lugar, Jesus é o fundador da sua igreja. Nós vimos na mensagem passada, vamos lá, que Jesus está ativamente edificando sua igreja. Não é um projeto que vai falhar, às vezes parece que vai, mas Jesus está edificando a sua igreja. Nós cremos, à luz da mensagem passada, que, vamos lá, a compreensão de quem é Jesus é dada pelo Pai. Eu lembro uma vez uma mãe de adolescente que estava muito triste pelas decisões que o filho estava tomando, e um dia, conversando no estacionamento da igreja, ela falou assim: Onéias, eu já falei bastante de Deus para o meu filho, agora eu vou mudar a chave, eu vou falar bastante do meu filho para Deus, porque aquilo que ele precisava ouvir, ele ouviu, ele sabe, agora eu vou falar dele para Deus. Deus, toca no coração do meu filho. Então a compreensão de quem é Jesus, ela é dada pelo Pai. E nós cremos também, vamos lá, que devemos confessar de forma pessoal nossa fé em Jesus. Não adianta a gente ter uma fé coletiva. A fé coletiva não vai salvar ninguém. Eu estava na igreja, eu ia na igreja, eu cantava, eu usava até roupa de crente, bala de crente, né? As balinhas de crente são aquelas balinhas de hortelã que a gente ia para o culto, botava no bolso, né, para dar uma chupadinha depois do culto. Bala de crente, roupa de crente, perfume de crente, né, a lanchonete de crente. Mas vai chegar diante de Deus, e se não tiver uma fé salvadora, uma fé pessoal, que crê no Senhor Jesus, de nada valerá. No meu caso, sou filho de pastor. Vou chegar diante de Deus e falar: Senhor, sou filho de pastor. Você crê? Você crê que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo, conforme Pedro falou? E aí hoje, irmãos, nós veremos a segunda mensagem. E eu confesso para os irmãos que desde o ano passado, refletindo nessa série de mensagens e pensando nos temas, porque acaba sendo uma série de mensagens temática. Você vai tratar um assunto e aí você vai olhar textos bíblicos que abordam aquele assunto. Então eu creio na pregação expositiva, que nós pegamos a Bíblia, nós abrimos ela, a gente lê uma perícope, nós lemos um trecho da Bíblia, e você sai daqui entendendo aquele texto. A minha forma de pregar não é aquela que você vem na igreja e a gente fica dançando na Bíblia num monte de texto, e aí você me pergunta depois: que texto foi pregado? Não sei que texto foi, porque o pastor ficou pulando. Você, pelo menos, quando você vem para a igreja, você sabe o texto que foi pregado. E o meu objetivo é explicar o texto, ilustrar ele e aplicar a nossa realidade. Então a série é temática, mas as pregações são expositivas. A gente pega um texto e expõe. E aí, na medida que eu apontava as etapas dessa série, esse assunto que nós vamos ver hoje, eu coloquei, eu acho que no final da série, uma das últimas mensagens. E aí agora, quando eu fui preparar, quando entrou essa semana, eu peguei qual é a segunda vez que Jesus fala sobre igreja. E aí, aonde que Jesus fala sobre igreja pela segunda vez? Na mensagem passada, a gente pregou no texto que ele avisou a primeira vez. Primeira vez que ele trouxe a novidade que é a igreja, ninguém sabia o que era igreja. Jesus começou a falar disso, a gente pegou aquele texto para entender. E a segunda vez? Se encontra também em Mateus. Você pode abrir em Mateus, então, capítulo 18. A partir do versículo 15. E eu confesso aos irmãos que foi uma grande surpresa ver que esse tema Jesus já aborda na segunda vez que ele fala
acerca de igreja. As duas únicas menções à igreja nos evangelhos são esses dois textos, que a gente pregou no domingo passado, que a gente vai pregar hoje. São as duas únicas ocorrências nos evangelhos. Depois a gente tem nas epístolas gerais, nós temos também no livro de Atos, que fala sobre a igreja, mas nos evangelhos são só essas duas ocorrências. E aí o que Jesus vai falar, em Mateus capítulo 18, é como ajudar o irmão que pecou. Como ajudar o irmão que pecou. Veja em Mateus capítulo 18, versículo 15 até o 20. Se o seu irmão pecar contra você, vá e a sós com ele, mostre-lhe o erro. Se ele ouvir, você ganhou o seu irmão. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais um ou dois outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão ou publicano. Digo-lhes a verdade: tudo que vocês ligarem na terra terá sido ligado no céu, e tudo que vocês desligarem na terra terá sido desligado no céu. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Jesus então ele vai abordar aqui abordou um assunto sobre de como ajudar, como tratar, como lidar com o pecado nos nossos relacionamentos. E eu gostaria que nós orássemos mais uma vez. Gostaria que nós pedíssemos a Deus que Deus nos traga a compreensão da sua palavra, que Deus quebrante corações que estão em pecado, que Deus traga perdidos, que o Evangelho convença, que o Evangelho transforme aqueles que estão se afastando do Evangelho de Jesus. Vamos orar? Pai, nós queremos pedir que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Use a sua palavra, que Jesus venha a crescer, que Jesus venha a brilhar, que o Teu Santo Espírito encontre morada em nossos corações e que nós sejamos transformados pelo poderoso Evangelho de Cristo Jesus. A sua palavra é o poder, ela é poderosa, e que a sua palavra então venha a dinamitar o nosso coração duro, às vezes como uma pedra. Ouvimos por um ouvido e sai pelo outro, porque nós somos obstinados, somos rebeldes. A gente já orou sobre isso nesse culto. Então nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós, conforme nós também já oramos. Tenha misericórdia de nós e forme em nós a imagem de Jesus, para a honra e glória do Senhor, que nós clamamos em nome de Jesus. Amém. Nós temos aqui uma situação. Essa situação ela envolve 2 informações que eu gostaria de tratar no versículo 15. Se o seu irmão pecar, primeiro destaque que eu gostaria de fazer é acerca de família. Perceba que Jesus disse: o seu irmão. Ele não está falando de etnia, ele não está falando de povo, ele não está falando de raça, ele está falando de pessoas que têm uma mesma fé. Se o seu irmão da fé, porque nós somos da família de Deus, Deus é o nosso Pai, e a partir do momento que nós entregamos a vida para Jesus, nós fazemos parte da família de Deus, e Deus quer que a família se ame, Deus quer que a família se proteja, Deus quer que a família se suporte, Deus quer que a família se ajude. E não é triste a gente ver a realidade dos nossos dias, que as famílias vivem em guerra, contenda, desarmonia, rixas, fofoca. Por causa do quê? Por causa do pecado que entrou no mundo. Quando a gente olha, por exemplo, para a família de Jacó, né? Quando a gente olha para a família de Abraão, quando a gente olha para a família de Isaac, quando a gente olha para a família de Adão, a primeira família, a gente viu inveja, a gente viu assassinato. Você imagina, você mãe, você mulher, ver os seus filhos brigando,
um tendo inveja do outro ao ponto de um matar o seu outro filho, e ao mesmo tempo o seu filho que ficou vivo ele ser expulso. Então Eva, ela perde 2 filhos no mesmo dia, um por assassinato e um por distanciamento geográfico. Primeira família. Aí a gente olha para a família de Jesus, contenda, dificuldades, da mesma forma, a nossa família também. Mas Deus quer que a família se ame, Ele quer que a família se proteja, e nós então como igreja, como irmãos, nós nos chamamos como irmãos. É interessante lá em Atos, quando o apóstolo Paulo, até então Saulo, ele se converte, ele é derrubado a ter um encontro com Deus, no caminho para Damasco, tem um encontro com o Senhor, ele fica cego, e aí é dito a ele: vá até Ananias, ele vai ter uma mensagem, ele vai orar lá por você. E aí quando ele chega lá em Ananias fala: irmão Saulo. Primeira abordagem. Imagina quem não teria medo de Saulo, que estava indo para Damasco para quê? Para matar cristãos. E aí Deus fala para Ananias: vai lá e ora agora por ele. O perseguidor, ele vai me matar, Senhor. Não, ora por ele, porque eu tive um encontro, eu vou mostrar para ele o que é sofrer pelo meu nome. E aí quando Ananias chega lá, ele chega para Saulo e fala: irmão Saulo, porque agora você é da minha família. Até hoje de manhã, até ontem, você estava matando os meus irmãos, mas agora você ingressou na minha família porque você teve um encontro com Jesus. Família. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente aqui é família. Se o seu irmão, e aí ele vai ter feito o quê? Se o seu irmão pecar, perceba, meus irmãos, que é algo referente ao pecado, algo que violou de fato a vontade de Deus. Por que eu estou dando essa ênfase? Porque às vezes tem coisas que a gente chama de pecado, mas não é pecado para Deus. Você concorda comigo? A gente coloca algumas coisas, mas para Deus, Deus não falou nada disso. Eu lembro de uma época da minha vida que eu parei para refletir sobre o que é pecado para Deus em todos os tempos, em todas as eras e para todas as pessoas. O que é pecado para Deus? Em todos os tempos, em todas as eras e para todas as pessoas. O que de fato desonra a Deus? O que de fato não traz glórias a Deus? Então, se o seu irmão pecou, se o seu irmão deixou de cumprir o mandamento divino de amar a Deus e amar ao próximo, e aí você precisa ter a certeza que essa situação envolveu um pecado, não alguma coisa que você tinha preferência. Se eu tivesse no seu lugar eu faria diferente. Não é isso que Jesus está falando. Jesus está falando se o seu irmão pecou, é um pecado, ele desonrou a Deus. E aí você vai ter que se perguntar: você tem todas as informações, você viu, você ouviu isso dele, ou você ouviu de alguém? E aí você tem uma expressão no texto aí: se o seu irmão pecar contra você, ou contra ti, em algumas versões aí. É importante eu só mencionar isso, que essa expressão contra ti, talvez aí na sua Bíblia, como tem na minha aqui, ela vai ter uma letrinha aí, Na NVI ela tem uma letrinha lá no finalzinho, no contra ti, ela vai ter uma letrinha aí, que ela vai ter uma notinha de rodapé, que vai dizer assim, alguns manuscritos não trazem contra você. Achou aí? Alguns manuscritos mais antigos, eles não têm essa expressão contra você. Então é muito provável que o texto original é: se o seu irmão pecar, vai entre ti e só o texto vai continuar. Talvez, no tempo, algum escriba acabou acrescentando isso contra você, e é por isso que tem essa observação, que alguns manuscritos mais antigos não trazem. Então como que a gente vai entender esse contra ti? A gente vai entender que o irmão pecou. O irmão pecou. Porque se ele pecou, ele está pecando contra Deus e também contra o corpo de Cristo, a família de Deus. E aí no versículo 15, Jesus vai apresentar um plano de ação. A situação é: se o seu irmão pecou, certo? O que a gente vai fazer? O que diz no versículo 15? Vá e a sós com ele. Vamos ler juntos? Vá e a sós com ele. Olha que interessante, o seu irmão pecou, você checou isso, e agora o que você vai fazer?
Você vai ir até quem? Até o seu irmão. E de forma particular. Você tem algo para fazer. Você não pode pensar assim, não, mas isso aí não tem nada a ver comigo. Isso aí eu que vi uma foto dele lá bêbado, cambaleando. Eu que vi um vídeo dele assim, né? Eu que vi um palavrão, né? Eu que vi ele desonrando a Deus, aceitando um negócio ilícito no trabalho, mas isso aí não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver conosco, porque ele é o meu irmão, ele é membro da minha família. Nós não podemos ser indiferentes, nós não podemos ignorar. Então Jesus fala, vá e vá sozinho, não vai com mais ninguém, vai e aborda ele de forma solitária, de forma particular. Então Jesus quer dizer para nós, ao invés de você julgar, ao invés de você falar com outros, ao invés de você ser indiferente, você fingir que não existe, vá de forma particular e conversa com ele. Porque de forma particular você dá oportunidade para a pessoa ter uma mudança. Você cria um ambiente de graça, você mostra para a pessoa que você está preocupada com ela. E aí você vai conversar com ela. Você vai estimular ela para que ela possa confessar o pecado e agir. E aí você vai ver o melhor momento. Não dá para ser por Zap, irmão. Não dá. Não dá para ser por Telegram. Não dá para ser por Instagram. Não dá para ser pelo Twitter. Você vai ligar para ele e falar, meu irmão, a gente precisa conversar. O que se trata? Eu tenho um assunto aí, eu gostaria de conversar pessoalmente contigo. A gente pode marcar essa semana, terça-feira, 7 da noite. Posso ir na sua casa, pode vir aqui em casa, podemos ir numa cafeteria, podemos se encontrar numa lanchonete, uma pizzaria. Eu gostaria de conversar contigo, queria abordar um assunto. Mas o que se trata? A gente conversa pessoalmente melhor, face a face. Então você vai conversar com essa pessoa. Jesus mostra então uma situação, um plano de ação, e aí você vai até ele, e o que você vai fazer ainda no versículo 15? Você vai mostrar-lhe o erro. Algumas versões mais antigas diz arguilo, não diz aí arguilo, né? Você vai chamar a atenção dele, você vai mostrar o erro. A ideia é que você vai convencer ele com evidências, vai ficar claro para ele que houve um erro, que houve um pecado. Você vai expor a situação, fala, meu irmão, aconteceu isso. O que aconteceu naquele dia, naquela circunstância? Não, eu estava muito bravo mesmo, eu estava cansado, não tinha dormido a noite toda, e xinguei, falei um palavrão lá para o gerente. Pois é, meu irmão, eu vi isso, ninguém me falou. Irmão, você é filho da luz, você deve buscar ajuda em Cristo. São situações difíceis, você deve voltar lá no gerente, pedir perdão para ele. Não se faz isso. Você desonrou a Deus, você não respeitou a autoridade. Vai lá, pede perdão para ele. Você mostrou o erro. E o objetivo disso é, se o seu irmão ouvir, você ganhou o seu irmão. Vamos ler juntos? Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão. O seu objetivo, o meu objetivo é restaurar, é alcançar, não é condenar, mas é recuperar. Eu não quero rebaixar o meu irmão, eu não quero me vingar, mas eu vou no confronto movido pelo amor. Eu vou porque eu amo a Deus, e eu vou porque eu quero ajudar as pessoas a serem transformadas por Jesus. O objetivo não é destruição, o objetivo é restauração. Repita comigo essa frase: o objetivo não é destruição, é restauração. Por que eu falo isso, enfatizo isso, pedir para você repetir? Porque tem muitas pessoas hoje em dia que quando elas vão confrontar, elas descarregam um caminhão de pedra em cima da nossa cabeça. Aí você fala assim, cadê o amor? Cadê a graça? E elas falam, não, mas eu falo mesmo, eu sou verdadeiro, eu falo, eu prefiro falar do que guardar para mim, e continua falando um monte de coisa, e fala, uau, ganhou o irmão? Não ganhou. A pessoa ficou aliviada? A que falou? Ai, como é bom a leveza da santidade, estou indo para casa aliviado. E você soltou uma pedreira em cima do caminhão, na cabeça da outra pessoa.
Aí tem esse extremo. Por um lado a pessoa vai lá e fala um monte. Por outro tem aquele outro extremo, não tem nada a ver comigo, cada um por si, Deus por todos, cada um vai prestar conta a si mesmo a Deus, ema, cada um com seus problemas, não quero saber nada, já tenho muito problema na minha vida, para que eu vou procurar outro? Está vendo os extremos? Jesus fala, não é um e não é outro. Você vai até ele, vai mostrar o erro e o objetivo é ganhar o seu irmão. Deixa marcado, Mateus, vá para Provérbios, capítulo 27, versículo 6. E se você puder, marque esse versículo na sua Bíblia. Provérbios 27, 6. Alguém com uma voz aí de trovão, leia para nós. Fiéis são as feridas feitas pelo que ama, mas os beijos que aborrecem são enganosos. Olha que versículo, muito obrigado. Que versículo maravilhoso. Leais são as feridas feitas pelo que ama. Leais são as feridas feitas por aquele que ama. Quem ama diz a verdade. Quem ama diz a verdade. Quem ama vai até a pessoa, conversa com ela, e aí você vai concordar comigo que a verdade dói. Não dói? Eita, dói. A verdade dói. Por isso que é mais fácil a gente crer na mentira. É melhor. Você prefere aquele médico bonzinho que te engana? Não, tá bom, te faz um tratamentinho aí tranquilo, vai dar certo. As taxas estão um pouquinho altas, mas a gente resolve aí com um remedinho. Ou aquele que fala, se você não mudar, você morre em 2 anos. Você tem que fazer esse tratamento aqui. Qual que você prefere? Aquele que diz a verdade. E ele vai falar, eu estou compromissado com você, semana que vem eu quero que você volte no consultório, quero que essas taxas baixem aqui, entendeu? Porque eu não estou brincando, você não está brincando também, eu quero o seu bem. Aí na outra semana você volta, no outro mês você volta, as taxas baixaram, o médico fica feliz da vida com você, meus parabéns, é o melhor paciente que eu tenho. Parabéns, continue assim, vamos baixar. Daqui a um tempo, se você fizer tudo direitinho que eu estou pedindo para você, em 6 meses, você vai estar restaurado. Leais são as feridas daquele que fala com amor, aquele que diz a verdade. Então, irmãos, a humildade, ela deve proceder à honestidade. Se você é daquelas pessoas que chegam assim, eu falo mesmo, eu vou lá e escolhendo mesmo. Humildade tem que vir antes da honestidade. Porque verdade, você falar a verdade sem amor é brutalidade. Mas você precisa ter os dois. E você só ser amoroso com alguém e não falar a verdade, isso é libertinagem. Não vai ajudar a pessoa a mudar. Só vai criar discórdia maior. Porque se você não falar em amor, se você só descarregar, vai gerar atrito, vai gerar desentendimento, né? O teu irmão errou e ao invés de você restaurar, não, você vai usar o erro do seu irmão como uma arma. Aquela cartinha na manga, sabe? Aquela coisa de o cara gritou lá no serviço, falou um palavrão lá com o chefe, aí passa-se o tempo, você está numa situação, numa sinuca ali de bico, né? Que o pessoal fala, numa situação difícil, e aí alguém pega e fala, mas lembra aquele dia tal? Eu lembro, eu estava lá. Aquele e-mail que você mandou por engano, então eu guardei o e-mail, né? Isso não vai construir um relacionamento de segurança, de transparência. Para restaurar, a gente precisa ir com a atitude correta. E aí eu quero dar uma dica aqui muito importante. Faça perguntas e não acusações. Repita comigo. Faça perguntas e não acusações. Quando a gente está com um problema com alguém, o que a gente faz? Porque você fez isso. Você sempre. Você nunca.
Você toda vez, é sempre assim, eu sabia. Faça perguntas. Você pode me ajudar a entender o que aconteceu aquele dia que você estava com o semblante fechado? Deixa a pessoa falar. Faça observações e não conclusões. Toma cuidado com aquelas palavras então é por isso, né? Ou por isso que você fez aquilo. Faça observações e não conclusões. Porque o teu objetivo qual que é? É restaurar. É isso que você quer, porque é isso que Jesus quer. E aí o texto diz: se ele não ouvir. Se ele ouvir, assunto encerrado. Quantas pessoas vão ficar sabendo do problema? Quantas? 2. Ninguém mais. O pastor tem que ficar sabendo. O líder de pequeno grupo tem que ficar sabendo. Mais alguém tem que ficar sabendo? Não, ninguém mais. Assunto encerrado. Você ganhou o sermão, ele confessou, está resolvido. Mas se ele não ouvir, versículo 16 diz: mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Ele não ouviu. Então o que você vai fazer? Você vai levar mais 1 ou 2 outros, para que a informação, o pecado, seja confirmado. Pode ser qualquer pessoa aqui para ir agora? O que os irmãos acham? Leva um fofoqueiro para saber o que vai acontecer. Leva alguém que só tem amor, não tem verdade. Vai dar libertinagem, vai dar ruim. Leva alguém que só tem verdade, não tem amor. Ele vai falar assim: eu vou resolver isso aí no 38 mesmo, é um tiro no meio da testa que resolve essas coisas, né? Verdade sem amor, ou amor sem verdade não vai dar certo. Precisa de pessoas maduras, que vão confirmar o pecado, que vão confirmar o tratamento, que vão saber equilibrar a verdade e o amor. E aí o objetivo ainda é ganhar o irmão. Fala: meu irmão, a gente está vindo aqui, meu irmão. E pecador é sem vergonha, não é verdade? Já foi falar com os outros agora, né? Fui, meu irmão, porque eu estou tentando te ajudar faz tempo, não é de agora. Você não me ouviu. Você pediu 3 semanas para confessar o pecado, você não fez isso. O leite foi derramado. Então nós estamos vindo aqui, eu e mais 2 pessoas, 3 pessoas, para te ajudar, para que você abandone o pecado, para que você busque honrar a Deus. Saia do pecado, busque ajuda. Quem são vocês para estar falando isso? Vocês não são pecadores? Somos também. Mas a gente está lutando, a gente está se esforçando. A gente não está permanecendo no pecado. Quem permanece no pecado, irmãos, a Bíblia diz que não é nascido de Deus. Aquele que fala: eu sei que eu estou errado, eu vou continuar assim. Ok? A Bíblia diz que você não nasceu de novo. O Espírito Santo não habita em você. Não, mas eu não consigo entender por que sexo antes do casamento é pecado. Qual que é o problema disso se todo mundo faz? Eu não consigo entender. Ok, as coisas espirituais, as coisas do céu, são discernidas espiritualmente. É o Espírito Santo que revela isso a nós. Qual que é o probleminha de andar meio, lá no sul a gente fala borracho, né? Andar meio bêbado, caindo, tropeçando. Qual que é o probleminha de andar meio borracho, né? Não tem problema nenhum. Qual o probleminha de falar palavrão? Qual o probleminha de mentir? Aquela mentirinha branca, de vez em quando. Qual que é o problema? Todo mundo faz. Mas nós não somos filhos de todo mundo, nós somos filhos da luz. Nós não somos filhos do mundo, nós somos filhos do Criador do mundo. E Ele manda aquele que afirma que permanece nele deve andar como Ele andou. Então a gente está vindo aqui, irmão, tentar te recuperar. E aí, mas o irmão, se esse irmão ouvir, ele entendeu, agora com mais 2, 3 pessoas conversando, explicando, ele ouviu, assunto encerrado, restaurado. Foi ganho, nosso irmão foi ganho, estamos felizes de volta. Agora a igreja vai ficar sabendo desse problema, sim ou não? A gente vai contar? Não, vai ficar ali 4, 5 pessoas, vão saber só, ninguém mais. Mas se o irmão não ouvir,
ele não ouviu os 3, se ele se recusar a ouvir, o versículo 17 diz: se ele se recusar a ouvi-los, conte à igreja. Conte à igreja. Irmãos, perceba aqui 3 etapas do plano de ação de Jesus. Primeiro é a sós, depois é mais 1 ou 2, umas 3 pessoas indo. Agora vai ser contado para a igreja. O plano de ação de Jesus não é claro? Sozinho, poucas pessoas, testemunhas, 2 aqui no máximo, uma já está bom, você e mais 1, mas Jesus fala, pode levar até mais 2, então 3 pessoas indo, resolveu o assunto encerrado. Se não resolveu, aí vai contar para a igreja, só agora que a igreja vai saber, e a igreja vai ir atrás desse irmão, a igreja vai orar por ele. Irmão Elias, lê para a gente Hebreus 12, 15. Olha que interessante, Hebreus 12, 15, ele fala: cuidado para que ninguém nos se exclua da graça de Deus. Hebreus 12, 15. A igreja vai atrás dele, a igreja vai buscar ele para restaurar, e geralmente não é isso que acontece. Eu lembro uma vez, quando eu era pastor de jovens, tinha lá uns 30, 40 jovens pastoreando, e aí já compartilhei isso para os irmãos, que chegou uma jovem que estava na época do ficar, todo ficando, idade de ficar para cá, ficar para lá, quem dera fosse aquela época, né? Hoje em dia os pecados já vão evoluindo também, né? E aí a pessoa chegou e falou assim, ó, tem um irmão da nossa igreja lá na escola que está pecando, vai lá e conversa. Já fui, não adiantou. Então quem é? Vamos lá junto, eu e você, a gente vai lá agora. Ah, eu não posso falar. Então vai lá, conversa de novo, restaura. Não dá. Mas por quê? Por que você não está indo? Aí a pessoa falou assim, toda a escola está sabendo já. Então, vai logo lá, conversa, dá prazo, se não resolveu, você me chama, a gente vai lá, a gente conversa, tenta restaurar ele, né? Ou ela. Quem é? Fala para mim, toda a escola está sabendo. Não posso falar. Aí a pessoa fala, fofoca, né? Toda a escola está sabendo. Eu falei, mas quem mais está sabendo? A igreja toda também está sabendo. Eu falei, só eu que não estou sabendo, Então fala logo quem é, para a gente poder ir lá. Então veja que ao invés de a gente cumprir as etapas que Jesus fala, a fofoca se espalha. Olha o que diz Hebreus 12, 15. Tenha cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e que nenhuma raiz de amargura, brotando vos perdure, e por ela muitos se contaminam. Olha aí, muito obrigado. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus, para que nenhuma raiz de amargura venha causar o quê? Contaminação. Aquele irmãozinho que fica em pecado, e aí ele começa a fazer o que na igreja? Foca. Ele começa a minar, ele começa a ir, ele começa a se juntar, ele começa a formar um partido dentro da igreja, as pessoas que pensam como ele. Ela começa com aquela frase lá, o que você achou disso? Aí se a pessoa falou a mesma coisa que a pessoa crê, eu também achei que não foi legal. Vamos orar, né? Vamos orar. Tratar não, vamos só orar, como se fosse espiritual. Aí vai na outra pessoa, o que você achou disso? E a raiz de amargura vai o quê? Contaminando, porque ninguém está cumprindo o papel que Jesus falou. Vai lá, mostra o erro, confronta, resolva. Eu já compartilhei isso para os irmãos também. Eu lembro, encurtando a história, né? Eu lembro uma vez que terminou o culto, alguém veio falar comigo, alguém alto, forte, veio falar comigo e fez uma acusação séria, falou, você usou o púlpito para isso. Falei, que dia foi? Aí a pessoa falou, a gente leu o texto lá. Eu falei, foi eu que falei ou é o texto aqui que está dizendo? Não, foi o texto, é verdade. Não, mas teve outro dia aí também. Aí fomos no texto. Vantagem de pregar expositivamente, a gente se protege e protege a igreja. Vamos no outro texto. O primeiro texto foi Samuel, o segundo texto foi Jó, e o terceiro texto foi Atos. Eu falei, eu sei, irmão, o que você está falando. Eu sei que frase você está dizendo.
Quando a gente já estava caminhando lá para o final da conversa, que demorou, né? Uns 40 minutos, eu falei assim, eu usei a seguinte frase: um casal aproveitou um momento bom da igreja para pecar. Ele falou, foi essa frase aí mesmo. Você ficou tentando atacar um casal amigo nosso. Eu falei, não, meu irmão, olha o que o texto está dizendo. Ananias e Safira aproveitaram um momento bom da igreja para fazer o quê? Para pecar. Eu não falei que eles usaram um momento bom da igreja para fazer fofoca. Eles usaram um momento bom da igreja para pecar. Eu falei, meu irmão, sou eu que estou dando indireta para a igreja? Ou é Deus, naquele caso específico, ou é Deus que está tratando diretamente, abertamente, escancaradamente o pecado de fofoca dessa igreja? É o Onésias ou é Deus, meu irmão? Fala para mim agora. Ele começou a chorar. Ele falou, eu estava em paz, Onésias, contigo, até que alguém veio e falou mal de você. Eu falei, eu sei quem falou, meu irmão. A gente não é bobo, não. Só que a gente quer a paz na igreja. A gente ensina, a gente prega. Eu sei quem falou. Sabe o que me falta? Alguém que tenha coragem para cumprir o que o texto está falando. Eu preciso chegar nessa pessoa com mais alguém, e a gente possa falar, mostrar o erro para essa pessoa. Porque os filhos do diabo, eles são ligeiros, são bagre, né? Pecador é miserável. Pecador por um lado é burro, mas por outro o pecador é inteligente. Peca e quer esconder. Ele peca e acha que ninguém vai descobrir. Aí ele peca, você confronta de um lado, ele foge para o outro. Você confronta no outro, ele vai para o outro. Eu falei, só preciso de alguém com fé, com coragem, para na hora que eu cercar de um lado, pegar do outro. Conta comigo, eu vou lá agora. Agora eu vou, enxugou as lágrimas, falou, a gente vai lá. Na hora que a gente desceu, estava lá o casal que fechava a igreja, a minha esposa, a esposa desse irmão, e o casalzinho da igreja lá esperando o circo pegar fogo. Fingi que não vi, entrei no carro. Aí esse irmão grandão, aí foi tempo de ligar o carro. Ele chegou e bateu as duas mãos em cima do carro, falou, se prepara, pastor, se prepara que o negócio vai ser feio. Comecei o confronto agora. Fiquei, tá vendo? Eu sabia quem era. A partir dali, essa raiz de amargura que estava contaminando resolveu mudar de igreja. Foi para outra igreja. Então nós precisamos de pessoas que vão cumprir isso, restaurar o irmão. Só que as pessoas não querem tratar pecado. As pessoas preferem o quê? Fugir, porque a verdade dói. Eu já falei isso para os irmãos. Eu quero ser um pastor útil. Eu quero ser um pastor útil. Eu não quero ser um pastor que passa a mãozinha na cabeça e fala, vai ficar tudo bem, fica tranquilo. Aí um dia a gente está diante de um Deus santo, majestoso, poderoso, e eu chego lá com a minha família, chego lá com os meus irmãos, e aí Jesus fala para nós, apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. Você também, apartai-vos de mim. E a gente começa a olhar e fala, eu achei que ele era dos seus, Senhor. Eu achei que ele era dos seus. Então, nós precisamos, como igreja, ir atrás dessas pessoas e ajudá-las, restaurá-las. É isso que Jesus quer. Alguém viu um pecado, não é para fazer fofoca, é para ir até a pessoa e conversar com ela. Deseja restaurar, dá oportunidade de restauração, e a igreja em amor vai ir, vai orar, vai clamar, falar, Deus tenha misericórdia, Deus convença essa pessoa, ela precisa voltar. Então a igreja vai ter ido para restaurar. Mas e se ele também não ouvir a igreja? E se ele também não ouvir a igreja? Olha o que diz no final do versículo 17. E se ele se recusar a ouvir também a igreja, trate-o como pagão e publicano. Se ele não quiser ouvir a igreja, é quando a faca vai para o brejo. É quando um processo de restauração mal sucedido aconteceu. Aí vai haver uma perda de comunhão. Olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 5. Deixa Mateus marcado. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 a 13.
1 Coríntios capítulo 5, versículo 9 a 13. Eu já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Já pensou se Paulo parasse aqui? Já lhes disse por carta que vocês não devem se associar com pessoas imorais. Mas Paulo continua: com isso não me refiro aos imorais desse mundo, nem aos avarentos, aos ladrões, aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam o quê? Sair do mundo. Jesus não quer que a gente saia do mundo, Ele quer que a gente ajude as pessoas. Versículo 11: mas agora eu estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, dizendo-se crente, dizendo-se discípulo de Jesus, dizendo-se irmão da fé, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês não devem nem comer. Com tais pessoas não deve haver comunhão. Vamos para o cinema, irmão? Vamos comer uma pizza? Vamos no boliche? Não. Você diz que é irmão. Você diz que ama Jesus. E olha a vida imoral que você está levando. Olha a vida de avarento. Olha a tua língua caluniadora. Porque é fácil a gente pegar pecados mais visíveis, né? Mas o apóstolo Paulo até apresenta aqui caluniador, alcoólatra, ladrão. Aí Paulo fala no versículo 12 e 13: pois como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não deve você julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Olha que interessante, hoje em dia as pessoas falam um mandamento, eles dizem, né? Não julgueis. Ninguém pode julgar, não é verdade? Quem é você para me julgar? E a gente pode falar: sou discípulo de Jesus, que eu julgo não com base no que eu acho, eu julgo com base no que a Bíblia acha. E a gente faz julgamento para tudo, não faz? Você está me julgando agora enquanto eu prego, estou certo ou estou errado? Você está pensando, está certo ou errado, está certo ou errado, está certo ou errado, concordo ou não concordo, concordo ou não concordo. Você está fazendo julgamentos, você faz julgamentos com a igreja, você faz julgamentos daquilo que você come, você faz julgamentos daquilo que você ouve, você faz julgamentos do seu casamento, da sua família. Julgar todo mundo faz. O que nós não devemos julgar é julgar com base em preceitos pessoais, mas julgar nós devemos julgar sim. E Paulo fala: a gente não vai julgar os de fora da igreja, quem vai julgar os de fora da igreja é Deus. Nós devemos julgar os de dentro. Nós devemos julgar os de dentro. Então, o final de um processo de restauração mal sucedido, né? A gente vai sempre vir tentando restaurar. Foi mal sucedido porque ele não ouviu. Aí vai haver a perda da comunhão, vai ser tratado como pagão ou publicano. E aqui, meus irmãos, não são as pessoas que pecam que a gente deve parar de se relacionar. Porque quem aqui é pecador, diz amém. Amém. Quem aqui é pecador, redimido, diz amém. Amém. Nós todos somos pecadores, que foram alcançados pela graça de Jesus. E como o Espírito Santo habita em nós, nós até pecamos e vamos pecar, mas logo a gente vai querer sair do pecado. A gente fala: mas que miserável que eu sou, peguei de novo. E a gente vai chegar para o nosso pai, para a nossa mãe, para o nosso irmão, para a nossa esposa, para o nosso filho, e a gente vai falar: me ajuda, eu quero ser transformado. A gente vai chegar para o líder de pequeno grupo: me ajuda. A gente vai chegar para o pastor e vai falar: me ajuda. Para os nossos irmãos: me ajuda. Eu estou cansado do pecado, mas eu gosto do pecado, eu volto de novo para o pecado. Me ajuda, ora por mim. E aí, aqueles que são obstinados, aqueles que não querem largar o pecado, essas pessoas aqui, ele vai chegar uma hora que ele vai cansar, ele vai falar assim: parem de me ligar, parem de vir atrás de mim, parem de perguntar para mim, eu não quero mais saber de ninguém da igreja. Ele vai falar isso, porque quem é das trevas não aguenta o que? A
a luz, ele vai, eu não quero mais saber de ninguém. Pô, meu irmão, a gente vai continuar orando por ti, tá? Porque no dia que você quiser verdade e amor, você sabe onde encontrar. No dia que você quiser restauração, nós estaremos aqui para caminhar juntos. E aí Jesus, ele termina o texto, no versículo 18, ele começa a terminar o texto, ele diz o seguinte: digo-vos a verdade, tudo que vocês ligarem na terra, terá sido ligado no céu, e tudo que desligarem na terra, terá sido desligado no céu. As expressões aqui, ligar e desligar para o judeu, é permitir e proibir. Essa que era a ideia que estava na mente judaica. E aí quando Jesus fala, o que vocês permitirem ou proibirem, terá sido ligado no céu. Não é que a terra decide e o céu aprova, é o contrário. Aquilo que já aconteceu no reino celestial é aplicado aqui na terra. E aí Jesus termina o versículo 19 e 20 dizendo: também lhes digo que se dois de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meu Pai que está nos céus. Vamos ler o versículo 20, eu sei que tem versões diferentes aqui, mas vamos ler juntos aí o versículo 20, vamos lá? Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você já ouviu esse versículo em reuniões de oração com poucas pessoas? Só tinha um gato pingado, e aí alguém falou, como diz a Bíblia, onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele vai estar lá. Você já ouviu esse versículo em reunião de oração? O contexto não é reunião de oração, o contexto é disciplina. Então, onde houver 2 ou 3 que concordem que Deus foi honrado ou desonrado, e eles vão orar clamando a Deus, Deus seja feita a sua vontade, e aí a maioria está contra a minoria, Deus vira para a minoria que está com a Bíblia, ele fala, eu estou com vocês, eu estou com vocês. A ideia de concordar é sinfonia. Quando concordar, quando há uma sinfonia da vontade de Deus, daqueles que agem em nome de Deus, Deus está com eles. Quando eu tinha 17 anos, mais ou menos, 18 anos, eu ouvi uma frase que me impactou e eu carrego ela até hoje. Se eu estou com Deus, mesmo eu sendo minoria, eu sou maioria. Se eu estiver com Deus. Se eu estiver com Deus, eu posso ser minoria, porque eu sou maioria, porque Deus está comigo. Ele prometeu. Então, na sua casa, do mesmo jeito. Na igreja, do mesmo jeito. Eu não gosto muito, eu já falei isso várias vezes, eu não gosto muito da palavra democracia para a igreja. Porque democracia é o governo de quem? E para quem? Do povo e para o povo. Mas a igreja está aqui para fazer a vontade do povo e para o povo, ou a igreja está aqui para fazer a vontade de Deus e para Deus? A igreja, obviamente, vai ouvir, tem que ser um governo congregacional, tem que haver a participação, mas vontade de Deus não se vota, vontade de Deus se cumpre, amém? Na igreja e na nossa casa, vontade de Deus não se vota, não importa quantos em casa acham que acham, vontade de Deus não se vota, vontade de Deus se cumpre. E aí a gente pode ser minoria, mas Deus falou, eu estarei no meio deles. O que nós aprendemos nessa mensagem? Em primeiro lugar, é preciso agir. Se o teu irmão pecar, vá entre ti e ele, só haja. Nós precisamos agir, nós não podemos ficar parados. Em segundo lugar, nós devemos agir com base na verdade, no amor. E em terceiro lugar, nós devemos agir protegendo o nosso irmão de forma particular. E nós devemos também proteger a igreja. Irmãos, nós estamos caminhando
estudando sobre igreja. Domingo passado nós vimos acerca daquilo que nós cremos, do que Jesus disse acerca da igreja. E hoje é muito importante, sabe por quê? Porque hoje nós vamos fazer um compromisso. Hoje nós vamos fazer um compromisso, nós vamos fazer um pacto. Esse pacto qual é? Que nós nos comprometemos, como igreja de Deus, nós nos comprometemos a cumprir a comunicação direta, falar direto com o nosso irmão, ir até ele. Nós nos comprometemos a cumprir a comunicação direta com o irmão e o plano de restauração. Você se compromete a isso? Amém. Amém? Amém. Se o seu irmão pecar, você vai refletir ele só. Já tem uma listinha aí de pessoas para você conversar? Semana vai ter bastante conversa, não vai? Enquanto você procurar alguém também vai te procurar. O irmão, a gente precisa conversar. Se aparecer o Onéias lá nos teus apps, você já vai dar um gelo, né? Estou na listinha. Mas que a gente vai fazer tudo isso por amor, visando a restauração dos nossos irmãos, cumprir o plano de ação. É isso que nós queremos. Vamos orar? Pai, tenha misericórdia de nós e ajuda-nos a ajudar os nossos irmãos. Ajuda-nos, ó Pai, a sermos um povo de coragem, mas um povo de fé, um povo de amor, um povo que não abandona as pessoas. Disciplina não é abandono, disciplina é prova de amor. O Senhor disciplina quem o Senhor ama, e que nós também possamos disciplinar a nossa família e haver disciplina na sua igreja, para que o mundo saiba que existe um povo santo, separado e consagrado ao Senhor. Hoje, quando a gente vê pessoas na internet dizendo que são seus filhos, mas têm um comportamento igualzinho ao mundo, em palavras, em valores, em desejos, em ações. É tão triste isso, porque a gente já não sabe quem é povo de Deus e quem é povo do diabo. E que nós possamos, ó Pai, sermos usados por Ti nessa geração, porque o Senhor vai julgar os de fora, e o Senhor julgará também a sua casa, e que nós possamos deixar a sua casa limpa e arrumada. E nós pedimos por nossos irmãos que estão lutando contra o pecado. Todos nós lutamos, mas tem alguns que estão cedendo, tem alguns que estão baixando a guarda, tem alguns que estão vivendo de forma imoral, alcoólatras, sem respeito às autoridades, sem honrar pai e mãe, sem viver em santidade na escola, na faculdade, sem honrar o casamento, sem controle da língua. Nós pedimos a graça do Senhor para que o Senhor nos ajude a lutarmos contra o pecado em todo o tempo e para a sua glória. Nos ajude a não permanecer na prática do pecado, começando por mim e pelos meus irmãos. E que nessa semana as conversas que vão surgir em nome de Jesus, que nessa semana as conversas que vão surgir venham a trazer restauração desses irmãos para a sua glória. É no nome de Jesus que nós oramos. Amém.